Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 8 da classe de adultos, confessando e abandonando o pecado. O pecado é o grande problema da humanidade. E nós devemos, claro, confessar e não somente confessar o nosso pecado diante do Senhor. Mais do que isso, nós precisamos abandonar a prática do pecado. Texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. É muito interessante esse ponto que muitas vezes líderes, pastores e até mesmo membros em geral costuma, quando cometem um pecado, até por uma questão de vergonha, não confessa o pecado. O que isso acaba acontecendo? Qual é a grande consequência? Uma das grandes consequências de não confessar o pecado é que não há prosperidade. E aqui tanto no sentido espiritual quanto no material, principalmente no espiritual. A vida trava. A pessoa que vive na prática do pecado ou praticou um pecado e não confessou, ela tem um grande juiz dentro dela, onde vai o juiz estar, que é a sua consciência. E a grande questão é, quando eu cometo um pecado, eu tenho consciência que cometi o pecado. E onde eu estou, aquilo fica toda hora me julgando. Você pecou, você pecou, você pecou. Então, quando isso ocorre, o nosso psicológico, a nossa mente acaba tirando o foco das demais coisas. Nós focamos somente naquele pecado, naquele erro que cometemos. Por isso é importante, é necessário que nós devemos confessar. Uma vez que se confessa o pecado, automaticamente aquele peso sai das nossas costas, ainda que venha as consequências de confessar o pecado, ainda que venha outras consequências, mas a questão interna, que é o grande problema, né? Que é a grande questão do pecado, falando aqui de uma forma mais humana, a grande questão do pecado é que fica num conflito interno. Então, quando nós confessamos este pecado, este conflito se encerra. Então, nós certamente seguiremos as nossas vidas normalmente. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Nós devemos, claro, todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, como diz Tiago 5,17. Então é claro que uma hora ou outra nós tropeçaremos, isso não se tenha dúvida. Ninguém consegue viver uma vida plena diante do Senhor 24 horas por dia. Uma hora ou outra nós acabamos escorregando, né? Então nós devemos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Introdução. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Quando nós vemos a questão do pecado, eu quero falar para você sobre duas questões do pecado. A primeira é sobre pecar diante do Senhor. O pecado afronta Deus, então nós devemos confessar o nosso pecado ao Senhor, porque o pecado agride a santidade do Senhor, vamos assim dizer. Então nós devemos confessar o nosso pecado diante do Senhor, mas não só isso, existe um outro ponto que muitas vezes não é comentado. A Bíblia diz lá em Mateus 6,15 que quem não perdoa também não é perdoado. E isso é uma questão muito séria. Por que isso é muito sério? Porque por conta disso, por não liberar perdão, muitas pessoas partirão para a eternidade sem Cristo, ainda que venha a ser um pastor, venha a ser um líder, venha a ser uma pessoa muito assídua na igreja, nos cultos, nas atividades da igreja, mas naquele grande dia será lançado no lago de fogo. Por quê? Porque não liberou perdão. E aqui é a grande questão do perdão. Por quê? Porque pedir perdão a Deus não é uma tarefa muito difícil. Quando nós pecamos, nós ajoelhamos, pedimos perdão ao Senhor e fim de papo. E fim de conversa. E nos sentimos perdoados e está tudo bem. Não necessariamente, porque existe um outro ponto. Qual é o outro ponto? É o ponto de com quem que eu errei. Com quem que eu pequei. Se eu pequei com alguém, eu preciso confessar esse pecado, pedir perdão a essa pessoa. Eu confesso meu pecado ao Senhor, mas eu preciso pedir perdão a essa pessoa. Se caso
ela me perdoar, está tudo bem. Nós seguimos a nossa vida, como diz lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. No entanto, se ela não me perdoar, aí já é com ela e Deus, porque eu pedi perdão por algo que eu fiz, então eu estou automaticamente livre da condenação. Por quê? Porque eu pedi perdão. Mas se a pessoa não me perdoou, aí quem não está livre da condenação é ela. Então o perdão tem esses dois pontos. Tem a questão de confessar o pecado diante do Senhor e também pedir perdão àquela pessoa que nós ofendemos, àquela pessoa que nós pecamos, né? E por essa razão, muitos casais ouvirá uma das partes, ouvirá, apartai-vos de mim. Por quê? Porque viveu uma vida de pecado, adulterou no casamento, até confessou a Deus. Melhor, pediu perdão a Deus, mas não confessou para o seu cônjuge. Ou seja, então um pecado que não é falado, ele não é perdoado. Uma vez que ele não é perdoado, aquela pessoa partirá para a eternidade sem Cristo. Então a questão de pedir perdão e também de perdoar é uma questão muito, muito séria que infelizmente deixará muito cristão longe da presença do Senhor naquele grande dia. Muitos cristãos que estão na igreja, até com uma certa sinceridade diante do Senhor, pelo fato de não liberar perdão, não herdará o reino dos céus. A confissão de pecado, definição. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Confessar, que é uma questão de atirar, né? De lançar. Quando nós estamos confessando, nós estamos lançando o nosso pecado ao Senhor, estamos confessando, estamos deixando, né? Comentando diretamente com o Senhor. Nós tomamos conhecimentos, nós reconhecemos que estamos em pecado. E a questão de reconhecer que está em pecado tem uma outra questão também. Muitas vezes, as pessoas, de uma forma direta ou indireta, acabam colocando as suas culpas nos outros, né? Bom, e querem se justificar dos seus atos falhos. Mas nós devemos ter no nosso pensamento o seguinte: eu sou homem, sou falho. A outra pessoa também é humana, também tem todo o direito de errar. Todos nós erraremos. Agora existe uma questão que as pessoas insistem em dizer o seguinte: mas eu só pequei com você porque você fez aquilo ou deixou de fazer aquilo outro. Nós queremos colocar a culpa nos outros de algo que nós fizemos. A culpa é nossa. E isso acaba trazendo um conflito direto com o nosso próximo, com o nosso irmão, porque ele se sente ofendido. Porque, quer dizer que ele pecou comigo, né? Ele vai pensar, quer dizer que ele pecou comigo e a culpa agora é minha? Não, a culpa é dele. Então acaba criando um atrito e isso é ruim. O ideal do pecado, quando é confessado, ele faz uma questão assim, muito interessante, que muita parte da culpa é tirada. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando, principalmente o pessoal de uma outra geração mais antiga, quando fazia algo errado, pai e mãe geralmente corrigia, né? Com a vara de goiaba, por exemplo. Minha mãe fazia muito isso comigo. Hoje ela não faz mais não, porque eu corro dela. Mas, em todos os casos, veja que interessante. Quando nós falamos com os nossos pais, não, realmente eu fiz isso mesmo, eu pequei, eu errei mesmo. Eu joguei a pedra na vidraça do vizinho mesmo. Quando nós confessamos a nossa culpa, uma parte da culpa, na verdade, ela já é tirada. O castigo que viria já não vai vir com tanta severidade. Por quê? Porque ele foi confessado. Quando você e eu falamos que de fato a culpa é nossa, a outra pessoa já baixa a guarda. Já admitiu que está errado. O admitir que está errado nos tempos que nós vivemos é muito difícil. As pessoas querem colocar a culpa nos outros. Então, quando você admite que verdadeiramente você está errado, humanamente falando, que realmente você jogou a pedra na vidraça do vizinho, talvez você até vai ter um castigo, uma punição por conta disso. Mas a punição será menor pelo fato de você ter confessado. Diante do Senhor é algo parecido. Quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, a punição deve vir. Entretanto, o fato de ter confessado vai diminuir bastante o castigo, se é que ele virá. Porque às vezes, por confessar o pecado, acaba, dependendo das circunstâncias,
a punição nem acontece. Então nós devemos ter muito cuidado em quando nós falharmos, quando nós errarmos, nós verdadeiramente pedir perdão àquela pessoa que se sentiu ofendida por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós falamos. E principalmente você que é professor da Escola Bíblica Dominical, por exemplo, você que está no outra função de liderança, saiba que por você falar, por você estar na liderança, estar à frente, você certamente falará muitas vezes algo que você não deveria. Então, muitas vezes nós acabamos ofendendo alguém, não é a nossa intenção de ofender, mas nós acabamos ofendendo. Então, nós devemos ter muito cuidado com a pessoa com pessoas, as pessoas que estão na liderança devem ter muito cuidado com aquilo que falam. A confissão bíblica do pecado. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Isso aqui é uma questão muito séria. Quando nós verdadeiramente confessamos o nosso pecado, aí sim, verdadeiramente, nós estamos vivendo uma vida cristã. Porque nós estamos vivendo na honestidade, na santidade, na verdade. Por quê? Porque eu pequei e eu confessei o pecado. Agora sim, eu posso orar e o Senhor aceitar a minha oração e responder a minha oração. Por quê? Porque agora eu tenho comunhão com Deus. Por que eu tenho comunhão com Deus agora? Porque uma vez que eu pequei e pedi perdão ao Senhor, eu confessei o meu pecado ao Senhor e pedi perdão a Ele, e principalmente pelaquela pessoa que eu ofendi, agora não existe mais nenhuma condenação contra mim. Por quê? Porque eu pedi perdão, eu confessei o meu pecado ao Senhor, pedi perdão a Ele e também com aquela pessoa que eu errei, que eu ofendi. Então, o adversário já não tem mais o que me acusar. Então, verdadeiramente agora eu tenho uma vida de oração com o Senhor, agora eu posso orar sabendo que aquela culpa daquele pecado já não é mais minha, já não está mais nos meus ombros, eu já não carrego mais o peso do pecado. Então, agora eu verdadeiramente eu tenho comunhão com Deus. E se falando sobre a questão do peso do pecado, é outra questão muito interessante que nós devemos pensar e meditar de vez em quando, que é o seguinte: se você não sente o fardo do pecado, você é uma pessoa simplesmente morta espiritualmente. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa que está na igreja, que peca e ela não sente aquele peso do pecado que ela cometeu, é porque ela não está mais na comunhão com o Senhor. O Espírito Santo já não está mais com ela. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está conosco, assim que nós pecamos, nós imediatamente sentimos o peso da culpa. Nós sentimos vergonha daquilo que fizemos. Então, se alguém pecou e não sente o fardo, não sente o peso desse pecado, não sente a culpa do pecado, é uma pessoa espiritualmente morta. Então, isso é preciso nós nos questionarmos de vez em quando sobre isso. Porque, às vezes, o Espírito Santo já se apartou da pessoa e a pessoa ainda não se deu conta deste negócio. O símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E do que os homens se queixam? Se queixam dos seus próprios pecados. O pecado faz separação entre nós e a comunhão com o Senhor. Portanto, nós devemos reconhecer de uma forma que verdadeiramente o pecado foi eu quem cometeu. Não foi por causa de A ou de B. Foi eu que cometi o pecado e por isso eu estou fora da comunhão com o Senhor. Eu preciso pedir perdão a Deus, confessar o meu pecado a Ele e com aquela pessoa com quem eu ofendi e fazer o quê? Viver uma vida de comunhão com o Senhor. Porque é importante vivermos uma vida de comunhão, porque quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, na casa do Senhor, mas não têm comunhão com o Senhor. Apenas vai à igreja, é apenas um religioso, não passa de um religioso e ele ainda não se deu conta disso. Então é muito importante que nós venhamos continuar com a nossa comunhão com o Senhor. E como é que nós temos comunhão com o Senhor? Confessando e deixando, abandonando a prática do pecado. Sinopse: o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. O perigo do pecado não confessado, os males dos pecados não confessados.
A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecados, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. As pessoas geralmente ocultam seus pecados meramente por causa da aparência. Às vezes é porque é um pastor, é um líder, às vezes um líder renomado. Então ele sente vergonha de confessar o pecado e, vamos assim dizer, perder os benefícios da liderança, por exemplo. Ou como é que as pessoas vão me olhar. É importante observarmos que, por mais que o pecado venha com um grau de vergonha, né? Nós sentimos vergonha quando pecamos, e nós não devemos de maneira nenhuma ficar pensando, eu não posso falar do meu pecado, não. É melhor eu ocultar o meu pecado para que ninguém saiba, já ninguém está sabendo mesmo, não tem como ninguém saber, porque assim eu não passo vergonha diante da igreja, diante da sociedade. Existe uma questão muito mais profunda aqui. E qual é? As pessoas se esquecem da vergonha eterna. A pessoa que oculta o seu pecado, naquele grande dia vai ouvir: apartai-vos de mim. Esta é a vergonha eterna. Viver uma vida aqui na terra, dentro da igreja, com pecado oculto, ninguém sabe, ele não passa vergonha nenhuma aqui na terra, porque ele não tem nenhuma punição, ele não é disciplinado pelo aquele pecado, porque ele não falou a ninguém, ele está ocultando o pecado, mas ninguém se esconde do olhar do Senhor. Então o Senhor sabe que ele cometeu aquele pecado, então ele padecerá a eternidade sem Jesus, sem estar na presença de Deus, irá a sua alma para o inferno pelo simples fato de que ele ficou com receio de passar vergonha diante da igreja e da sociedade. Eu me lembro que Jimmy Swaggart, que era um grande, era não é, né? Um grande ministro da Casa do Senhor, ministro do Evangelho, quando eu era garoto, ele, é claro que isso só veio à tona para mim agora, depois de adulto, né? Na época até me lembro que as pessoas falavam que ele tinha caído, mas eu não fazia ideia do que era, porque eu era muito novo. E Jimmy Swaggart, ele confessou o seu pecado diante da igreja. Qual foi a consequência disso? Até hoje, o ministério de Jimmy Swaggart continua firme e forte. Por quê? Porque ele confessou o pecado e deixou. E eu vi vídeos recentemente dele pedindo perdão. É notório que ele verdadeiramente estava arrependido. Então veja que quando nós confessamos o nosso pecado, ainda que venhamos passar essa vergonha diante da igreja, da sociedade, essa vergonha passará e daqui a pouco as pessoas nem vão se lembrar mais. Agora, a vergonha eterna, como o nome já sugere, durará a vergonha eternamente. Então, que nós venhamos ter a coragem, porque precisa de muita coragem para isso, é verdade, nós venhamos ter coragem de verdadeiramente confessar o nosso pecado, ainda que ninguém tenha como saber. Nós venhamos confessar o nosso pecado e, mais uma vez, deixá-lo. As consequências do pecado de Adão e Eva. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Vejamos aqui as grandes consequências do pecado de Adão e Eva. Alteração da condição física de ambos. Eles agora estão completamente sujeitos às doenças. Por quê? Porque uma vez que pecaram, deram legalidade até as doenças. As doenças acabaram entrando por conta disso. A transição da natureza imortal, porque Adão e Eva foram feitos para serem imortais, assim como todos os homens que viriam vir depois deles, seriam imortais. Mas como deram ocasião ao pecado, deram legalidade ao pecado, vamos assim dizer, o que aconteceu? A consequência. E qual é a consequência? Agora somos mortais. Nós vivemos durante um tempo e morreremos.
Diversas tensões no gênero humano, tantas tensões na raça humana, de tudo quanto é espécie de situações que podemos perceber. Por exemplo, ansiedade, estresse, por exemplo, entre tantas e tantas outras coisas, situações completamente diversas, né? Ódio, rancor entre um e outro, guerras, rumores de guerra, tudo por conta da questão do pecado. E, finalmente, as tensões na natureza. Nós vemos, infelizmente, mais uma vez, né, na outra oportunidade falei sobre Mimoso do Sul, no Espírito Santo, que ficou completamente devastado sobre as águas. As águas subiram de uma forma de pessoas no segundo andar perderem tudo. É uma situação lamentável, triste. Agora o Rio Grande do Sul, lá no Porto Alegre, que agora de Alegre não tem mais, né, infelizmente, mas certamente o povo gaúcho vai, no nome de Jesus, se reerguer, mas verdadeiramente está devastado. E por que acontece essas questões climáticas no mundo? Por causa do pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que a terra geme por conta dessas questões, por causa do pecado. Então vemos que o pecado, né, as consequências do pecado de Adão e Eva continuam até hoje e vão continuar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As consequências do pecado de Davi. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, devido ao seu pecado de adultério, o que aconteceu com ele? Grande foi a consequência do seu pecado. E note que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, Deus não o poupou da consequência do pecado, porque o pecado ele tem as suas consequências. Agora você vê que porque ele ficou calado, ficou em silêncio, não confessou, o que aconteceu? Ele se enfraqueceu espiritualmente. E não é diferente hoje. Muitas pessoas hoje estão na igreja, estão enfraquecidas espiritualmente pelo fato de que estão com pecados ocultos, pecados escondidos, não têm coragem, não, de confessar o seu pecado ao Senhor, ao pastor da igreja, né, ao seu dirigente, aos seus líderes, confessar o seu pecado diante daquela pessoa que ele ofendeu. Então, por conta dessas questões, como eu falei lá no início, a pessoa começa a ficar enfraquecida, porque ela começa a ficar só aquela culpa martelando o seu coração, a sua mente, que pecou, porque você fez isso, ou você fez aquilo, e a pessoa acaba perdendo o foco das demais coisas, e principalmente na questão espiritual. Já não tem mais aquele desejo de estar na casa do Senhor, porque ele tem medo de chegar lá e ser revelado, né? Olha, que ter uma profecia, uma revelação e mostrar que ele está em pecado. Então ele começa a não ir mais às consagrações, às vigílias, né? Os trabalhos de oração, os cultos de doutrina. Por quê? Porque ele tem medo de ser revelado. Então ele começa a ficar mais tempo em casa, ele já evita ir a muitos cultos na igreja, ele vai mais em cultos públicos, que geralmente não tem muito essa questão de oração, não tem muito essa dinâmica da revelação e tal. Então, automaticamente ele começa a ficar espiritualmente enfraquecido. Por quê? Porque agora ele não ora mais. O pecado está envolvendo ele de uma forma tão extraordinária que ele não tem mais força para orar. Então ele não confessa o seu pecado, ele não busca, ele não lê a palavra, ele não jejua, então ele espiritualmente ele vai enfraquecendo, e à medida que ele vai enfraquecendo, ele vai acostumando com essa situação. Por quê? Porque geralmente nós temos o hábito de nos acomodarmos com a situação, nós nos moldamos naquela situação que estamos. Então o que acontece? Ele vai acostumando com aquela situação de pecado e cada dia mais ele vai enfraquecendo, até que espiritualmente, quando ele se vê, ele está no mundo e já saiu da presença do Senhor faz tempo. Então é muito perigoso a consequência do pecado de Davi, que é, no nosso caso, um pecado que nós não confessamos. Sinopse: a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus.
Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter salvação, para que nós venhamos ser perdoados dos nossos pecados. E isto, quando nós confessamos ao nosso pecado a Deus, por intermédio de Cristo, desse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos perdoados. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós andamos um com os outros, em comunhão, andando na luz como Cristo assim andou e Ele é a luz, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós verdadeiramente confessamos nosso pecado ao Senhor Jesus, nós verdadeiramente seremos perdoados. Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Lembra que Jesus falou que o meu fardo é suave? Quantas pessoas hoje vivem uma vida, um fardo pesado do pecado porque não troca com Jesus? Troca o fardo pesado com Jesus, que é leve. Como faço isso? Confesso o pecado a Ele. Basta confessar o pecado, porque assim vem a cura e a restauração da alma, do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida espiritual. Está com uma vida espiritual enfraquecida, está enfraquecido na fé, e nesse sentido, por causa de que você sabe que cometeu um pecado, confessa. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado, muito pelo contrário, tenha vergonha de passar a vergonha eterna. A vergonha eterna é que nós não devemos passar de maneira nenhuma, nós não passaremos em nome de Jesus. Agora, nós devemos confessar, ter coragem de chamar o pastor: olha, pastor, está acontecendo isso comigo, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer aquilo, tinha que fazer e não fiz, ou eu fiz aquilo que eu não devia. Nós devemos confessar os nossos pecados ao nosso pastor, dependendo das circunstâncias. Caso foi, por exemplo, com um cônjuge, chega com o cônjuge, conversa. Aí, se aquele cônjuge sentir, o outro, que foi ofendido, sentir de levar ao pastor, aí não tem o que fazer, tem que levar a questão ao pastor. Mas se não for o caso de que o casal consiga, dentro do lar, resolver a questão, então, nesse caso, eu particularmente eu não vejo a necessidade de levar para o pastor, porque foi resolvido a questão. Aí eu entro, mais uma vez, naquela questão de Mateus 18, 15, 16 e 17. Então, se houve perdão ali, Mateus 6,15 também fala sobre a questão do perdão, de ser perdoado, então eu não vejo mais a necessidade de levar ao pastor. Mas mesmo assim, se a pessoa quiser deixar o pastor ciente, também não há nenhum problema da questão, Então assim vai ser verdadeiramente a vida espiritual será restaurada. Por que será restaurada? Porque quando a pessoa tem a questão do pecado que não é confessado, o adversário fica acusando essa pessoa toda hora. Olha, você pecou, você não está em comunhão com Deus, você não pode estar aqui, e começa a apontar o dedo, começa a falar da questão do pecado. Então, quando uma vez que a pessoa confessa o pecado, então o adversário não tem mais como acusar. Então a pessoa começa a ficar ali, ter uma vida restaurada espiritualmente. Sinopse: a confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. Conclusão: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Ou seja, para ter uma vida de cura e restauração, nós precisamos confessar o nosso pecado. O pecado, ele vai nos seguir durante toda a nossa jornada cristã, ele vai sempre andar conosco. Agora, cabe a nós andar de mãos dadas com ele ou não. O andar que eu digo não é que nós vamos viver uma vida de pecado. O que eu quero dizer é que 1 Pedro 5,8 fala sobre a questão de que o adversário está em nosso redor buscando a quem possa tragar.
Então, aí a Bíblia vai falar no Gênesis que o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está na porta. O pecado, você abriu a porta, o pecado está te esperando, está te aguardando. A ideia é essa. Então, onde nós iremos, ele irá conosco. Ele vai ficar tentando para que nós venhamos cair na tentação do pecado. Agora, nós devemos ficar firmes no Senhor. E se porventura nós falharmos e pecarmos, o que fazemos? Nós confessamos o nosso pecado, deixamos esse pecado de cometer este pecado. Por quê? Porque assim nós teremos uma vida de cura e de restauração. Revisando o conteúdo, número 1. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Salmos 32, 5, 1 João 1, 9. Número 2. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Número 3. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Número 4. Ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Número 5. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Essa questão de que só Jesus pode perdoar o nosso pecado, isso aqui entra na questão espiritual. Mas o perdão ele tem duas vias. Ele tem a via espiritual, que somente Jesus pode nos perdoar os nossos pecados, né? Perdoou lá com seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, espiritualmente, somente Jesus pode nos perdoar. Somente o Senhor nos perdoa. Mas também tem a questão mais humana, né? Tem a parte espiritual, que Jesus é o único que pode nos perdoar. E existe a questão humana. Por quê? Porque quando nós pecamos com alguém, esse alguém também tem o poder de nos perdoar. Agora, se ele não nos perdoar, aí já é uma questão com ele e Deus. Mas quando nós pecamos com uma pessoa, nós falhamos e pedimos perdão a essa pessoa e ela libera o perdão para nós, estamos todos andando para o céu de glória. Mas se essa pessoa não perdoa, uma vez que ela foi pedido perdão e ela não perdoou, então ela não herdará o reino dos céus até liberar o perdão. Por outro lado, quando alguém vier nos pedir perdão, nós também devemos liberar o perdão, e esse perdão deve ser genuíno, não é um perdão aparente, eu te perdoo, mas na verdade não perdoou nada. Tem que ser um perdão verdadeiramente profundo, verdadeiro e genuíno, para que todos nós venhamos ouvir da parte do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e que nós venhamos continuar a nossa vida assim. Se pecar, lembrar que temos um advogado justo, vamos confessar o nosso pecado, deixar de lado, porque certamente alcançaremos misericórdia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!